Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Deus está na casa operando. Tem mulheres que se prepararam para este congresso dizendo: Senhor, eu vou lá e eu creio, Jesus, que toda busca tem resposta. Eu dei o melhor na preparação do congresso e eu creio no que tu vai me responder naquele lugar. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 26 em diante. Glória a Jesus. Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Quem achou diz amém. Amém. O nascimento de Jesus é anunciado. 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu que é muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria esta. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa, para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha até a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada é a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Amém? Senta, exaltando o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas é um evangelho aonde vai nos mostrar acerca da humanidade de Cristo. Lucas fez questão de mostrar essa natureza de Cristo, o exibindo como o Filho do Homem. Filho do homem esse que também tinha as suas necessidades. Filho do homem esse também que tinha aquele lado natureza carnal, falando alto também, que era gritante, mas que devido ao propósito, ele sabia para que estava aqui nessa terra, para cumprimento do propósito. E eu gosto de Lucas, porque Lucas não vai esconder essa natureza de Cristo. Ele vai ter essa motivação de exibir para nós, leitor da palavra, que Cristo também, ele teve
a sua parte gritante na natureza carnal, mas ele pode vencer cada uma delas. E quando eu olho o Evangelho de Lucas, nesse texto a qual eu acabei de fazer menção, para que possamos entender a temática do que está sendo proposto hoje aqui nesse congresso, e o porquê do Espírito Santo ter concedido aos meus olhos esta palavra, eu preciso que você entenda o contexto. Perceba que agora o prenúncio do nascimento de João Batista vem antecipado do Cristo, Filho de Deus. E eu fiquei em casa me perguntando por quê. O porquê que o texto sagrado vai dar primazia ao nascimento primeiro do profeta, e não daquele que viria logo depois, que seria maior do que ele. Percebe, igreja, que há uma sintonia aqui. Há uma sintonia entre os dois ministérios. João Batista não andou separadamente do propósito de Jesus, e nem Jesus andou separadamente do propósito do ministério acerca de João Batista. Havia uma coligação entre os dois ministérios aqui, uma sintonia espiritual que é necessário a igreja entender para que se dê o propósito do ministério. Perceba que essa sintonia foi o que deu prosperidade tanto ao ministério de Jesus quanto ao ministério do profeta João Batista. Veja comigo que agora tem um anjo se movimentando dentro de duas casas. Detalhe, casas essas que eram do mesmo parentesco. Tem anjo indo na casa de uma que era estéril, e tem anjo indo na casa de uma que não tem ainda ventre movimentado. Estou falando de ser virgem. Veja que há uma movimentação do céu agora para cumprimento de propósito. Esse anjo, ele se disponibiliza na ordem que é dada divina às duas casas. E perceba, o mesmo anjo está trabalhando em uma casa e na outra casa. Eu quero dizer nessa noite que a chamada de Deus, ela não bate na porta de gente errada. A chamada de Deus, ela bate na casa de quem está esperando o exercício do culto do ministério. Deus jamais vai mandar, aleluia, a providência divina na casa de gente que não sabe o que é intimidade. Perceba que o anjo agora chega na casa de um casal que exercia o ministério com fidelidade há muito tempo. Estou falando de Isabel e Zacarias. Veja que agora Zacarias está no término do seu ministério, está junto do pilar dentro do templo, e agora fazendo o seu exercício como sacerdote. Perceba, o que é que o sacerdote faz? Ele tem a incumbência de elevar a Deus as orações do povo. Só que agora tem anjo aparecendo dentro do templo, lembrando para Zacarias que naquele dia as orações que iam ser respondidas não era do povo, não era de ninguém do lado de fora, e sim a oração do profeta que estava em fidelidade, buscando a Deus há muito tempo, e até então não tinha recebido milagre. E aqui há uma saliência muito grande a se perceber, porque se o sacerdote é levantado para levar as orações do povo a Deus, perceba que agora o anjo que aparece a Zacarias está lembrando ele de orar por ele. Porque tem hora, igreja, que a gente quer ser mãe de todo mundo, tomar problema dos outros pra gente e acaba se esquecendo da gente. E agora o anjo que aparece está dizendo: eu sei que tu está cumprindo a tua missão, a tua função, o cargo que tu ocupa direito. Só que hoje o milagre não é para quem está do lado de fora. Hoje o milagre que vai ser atendido é para você, rapaz. E eu gosto que Deus, ele deixa o melhor para o final. Os dias do ministério do homem estavam se cumprindo, mas quem foi que disse que Deus tinha se esquecido dele? Ei, rapaz, se lembra que hoje o pedido que vai ser atendido é o teu. O pedido que vai ser atendido é o teu, não é quem está lá de fora.
Há uma cobrança de sermos inteiramente 100% para os outros. Há uma cobrança de exercermos o cargo que nós ocupamos, pastor, missionário, diaconisa, missionário, seja lá o que for. Há uma cobrança. Se eu não me entregar 100%, pode ser que não tenha retorno. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está ocupando, aleluia, a função de Deus com maestria, com nobreza. E Ele também disse: pode mostrar a tua humanidade, pode chorar se você quiser, pode se sentir cansada também, porque eu não julgo a maneira que você chegou hoje aqui. Assim diz o Senhor. Não é porque você, querido, está fazendo algo importante para o reino, que não vai ter dias que você não vai cansar, que não vai ter dias que você não vai se sentir impossibilitada. Eu mesma confesso que tem dia que, se possível, eu desligo a notificação do meu celular para não orar por ninguém. Tem dia que bate o dia R, o dia da revolta no crente. Isso aqui você ri porque é verdade. Tu entra dentro do teu quarto e tu diz: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais saber nada da obra de Deus. Escolha outra, porque eu não funciono para a obra. Cuidado se você está tentando substituir pessoa para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. O Deus de Israel me trouxe aqui para dizer: ai, eu estou cansada, ai, eu estou atribulada, ai, eu estou na prova. Não entrega aquilo que Deus confiou para você, porque tem coisa que só funciona bem na sua mão. Não é que Deus não tenha pessoas melhores, porque Ele tem. Ele olha a intenção. Talvez você se pergunta: por que Deus escolheu a minha pessoa? Sou tão tímida para fazer a obra de Deus. Nem cantar eu sei, parece uma pata rouca. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Por que Deus olhou para mim? Ei, a seletividade do dedo de Deus ninguém entende. E Ele está apontando aqui nessa noite à procura de mulheres disponíveis e imparáveis para atender ao chamado do Senhor. Ei, Zacarias, eu sei da oração que tu está fazendo há muito tempo. Eu sei que o tempo tem passado e tu acha que o olhar de Deus não está sobre a tua casa. Mas não sei se tu entende, Zacarias. Eu fui enviado só para dar boa nova para você. Eu gosto disso, igreja, sabe por quê? Porque uma coisa que o céu gosta de fazer é honrar a oração de crente fiel. Você não está entendendo o que Deus está falando, não? O céu está se movimentando em direção de pessoas aqui que já tem orado há muito tempo e tem que se questionado. E diante desses questionamentos, o céu vai revelar propósito dentro desse processo. E quando eu falo de processo, eu gosto. Quem aqui não lembra de José? Ai, estava preso por algo injusto. E a Bíblia diz agora que é colocado dentro da cela 2 homens. Aleluia. É colocado o mordomo e é colocado quem, igreja? O padeiro. O homem interpreta o sonho dos 2. E ele diz: em 3 dias tu serás restituído ao teu cargo. Em 3 dias as aves do céu vão comer tua cabeça. Eu fiquei lendo esse texto essa semana e algo chamou minha atenção. O mordomo é restituído ao cargo, aleluia, de copeiro de Faraó. Mas perceba, antes dele ir, José olha para ele e diz assim: ei, quando você for restituído, se lembra de mim, porque eu não aguento mais ficar nessa prisão. Imagina comigo o cansaço de José por estar tendo que aguentar o propósito divino. Porque, querido, todo escolhido sofre. Talvez passe na tua cabeça o porquê que tanto que eu sou escolhido eu sofro. É porque o céu está dizendo: propósito grande só vai parar na mão de quem é selecionado. E quem é selecionado foi escolhido a dedo por mim. Eu não lanço propósito grande em quem tem visão pequena. Sabia que quando Deus quer dar amnésia em alguém, Ele dá só para não tirar você do propósito? O mordomo sai e o texto sagrado diz que José fica preso por mais 2 anos. Posso dizer? Tua irmã tem pena de ti. Teus pastores têm pena de ti. Tua mãe tem pena de ti.
Eu posso ter pena de você dentro do teu processo de luta. Só que pela palavra eu descobri uma pessoa que não tem pena de nós. Estou falando de Deus e eu provo para você. Deus não vai encurtar o caminho por peninha de você para te arrancar do propósito sem antes seu tempo. 2 anos a mais se passaram para José. Era como se Deus estivesse dizendo: aguenta, rapaz, até o final deste processo. Tu não entende agora o que eu estou fazendo, mas depois tem cadeira de honra de governador preparada para você. O céu está dizendo: comece a abrir a boca e adorar e glorificar. Agradeça a Deus a luta, irmã. Ele está dizendo: aguenta, passa pela luta pianinho, sem reclamar. Aguenta o fardo, porque depois do processo tem cadeira preparada para você. Tem cadeira. E a cadeira que Deus prepara ninguém arranca. A cadeira que Deus prepara ninguém arranca. Não tenha medo, querido, de alguém melhor chegar na frente, porque mesmo que ele chegue, ao chegar, ele vai perceber que a roupa da chamada só cabe em quem é escolhido. Quem aqui lembra de Neemias? Jerusalém pegando fogo, ó. Muralhas derribadas, a porta queimada a fogo. Perceba, Neemias não viveu o cativeiro babilônico, mas Neemias, ele cresceu durante o exílio. Note algo. Era como se o exílio estivesse aguardando Neemias crescer, amadurecer para ser lançado ao propósito, aleluia, de ajudar a reconstruir os muros. Entendeu não? O céu está dizendo: enquanto você não amadurecer o propósito que eu tenho contigo, você não vai viver coisa grande, você não vai viver coisa nova. Tem muito projeto grande aguardando ser entregue para você depois que você amadurecer. Perceba que pessoas melhores tentaram se erguer durante décadas para reconstruir Jerusalém. E por que nenhum conseguiu? E Neemias conseguiu em 52 dias. Porque é o que é para você fazer. Ainda que venha outro melhor, ele não fará do jeito que você faz. Se a roupa da chamada cabia só em Neemias, ainda que tentasse chegar alguém para tomar seu lugar, não ia dar certo. Sabe por quê? Porque a obra só ia ser concluída através da mão de Neemias. O céu está dizendo: estou colocando hoje projeto grande na sua mão, que só vão depender de você. Eita! Perceba que é uma sincronia entre os dois ministérios. Eu acho lindo isso, por quê? Porque o primeiro sinal de uma mulher que é imparável, sabe qual é? Ela não tem desejo de parar ninguém. Não é não, pastor? Veja que João Batista aqui, pastor Natanael, está brilhando no deserto da Judéia. E você não vai ver Jesus puxando o calcanhar dele para parar ele, não. E você não vai ver João Batista também reclamando porque Jesus nos outros lugares está sendo mais notoriedade. Posso dizer? O exaltado, ele não se exalta, porque ele sabe quem o exaltou. Só se exalta, aleluia, quem não tem Deus como assunto principal do seu ministério. O céu está dizendo esta noite: quer ser exaltado? Primeiro desce a olaria e aprende o que é a humildade. Sabia que tem muito vaso se auto-intitulando vaso sem nunca ter passado na olaria? Todos os vasos que estão aqui só são vasos porque um dia passaram pela peneira da olaria. Eu mesma quase todo dia estou lá. Qual a necessidade de entrar na olaria, igreja? Tudo. Porque na olaria ainda existe só um dono. E ele sabe como formar cada vaso para deixar personificado do jeito que ele quer.
diante dos seus olhos. Perceba que tem muito vaso por aí, pastor Edmilson, que quando está na prova é o crente Nutella. Nasceu um dia desse já quer mandar em Jesus, porque não aguenta a prova. É ai, 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 ui, ui, ui. E o céu está dizendo esta noite: se você está reclamando do processo, precisa entrar na olaria para que teu vaso passe por uma matéria-prima melhor. Que matéria-prima é essa, querido? Matéria-prima que aguenta o aquecimento da fornalha de fogo. Não é não? Crente que é forjado no fogo, nenhuma prova assusta ele. Agora o crente que não conhece o que é fogo, na primeira circunstância, já bota logo Deus na parede e diz: o Senhor não está me observando não? O Senhor se esqueceu de mim? O que é que eu estou fazendo de errado? Tem brecha em mim aberta, Senhor? Sou dizimista da tua casa, faço tudo na obra, estou de domingo a domingo na igreja. Deus não quer saber teu patamar. Deus não quer saber, querido, a honraria que você tem na igreja, não. Deus quer saber, sabe o que? O grau de intimidade. O crente não é conhecido pelo melhor sapato listrado que ele calça, não. O crente não é conhecido pelo paletó bonito da loja mais chique que ele pode comprar, não. O crente é conhecido, igreja, não é pela melhor escarpão que a mulherada compra, ou o melhor vestido da loja mais chique que você pensa, não. O crente é conhecido no nível de pancada que ele aguenta para suportar o processo. Aguentando pancada, querida, aguenta e suporta calado. Não solte direitinha na rede social, ainda que você queira, porque tem alguém te ameaçando. Mas só vira ameaça e alvo do diabo quem tem altar para Deus levantado dentro da casa. Sabe o que o nome de Jó representa? Aquele que é perseguido. Por que Jó se transformou em alvo do diabo? Porque Jó tinha altar para Deus dentro da casa. Você olha Jó, né? Muito pleníssimo. O homem era conselheiro dos grandes da porta. O homem era o maior do Oriente. O homem era pleno, irmão. Tinha riqueza, tinha gato, tinha tudo. Mas dentro do texto sagrado, eu encontrei uma brecha dentro da casa de Jó, mesmo que ele não quisesse. Me pergunte qual. Ele era a coluna dentro da casa sozinho. Perceba que o que mais Jó temia, ele aconteceu. Aquilo que eu e você mais blinda é onde Deus permite o ataque. A Bíblia diz que o filho mais velho estava no banquete na casa junto com os outros filhos. E o que é que vem? Um vento do deserto desaba a casa em cima de tudinho. Se o diabo conhece o teu ponto fraco, o meu Deus também gosta de utilizar os teus pontos fracos para fazer surgir coisa nova. Por que, querido, que ele faz surgir coisa nova? Porque pela Bíblia eu aprendi que aquilo que acontece como desastre, se você permanecer com Deus, o desastre vira testemunho. Ei, Jó, tu orou tanto pelos teus filhos, que agora justamente o mal que vem é justamente em cima daquilo que tu blindou. Posso dizer? Aquilo que você tem mais orado é onde Deus vai utilizar a situação para testar a sua fé, queridona. O que você tem mais medo é aonde Jeová vai dizer assim, ó: eita, vou escolher esse negócio para trabalhar, porque eu vejo que isso aqui toca no vaso e deixa o vaso bem sensívelzinho. Às vezes impedimos a mão de Deus trabalhar, por quê? Imagina que aqui é o teu problema, tá, querido? Eu sou você, o pastor Edmilson é Deus. O que Deus quer que você faça é entregue o problema na mão do Senhor. Assim, ó. Segura, meu pastor, por favor. Tá suja de maquiagem. Deus quer que tu jogue o teu problema. Aí depois que tu joga, o que é que tu vai fazer? Vai descansar, minha amada. Vai passear, vai pro shopping. Vai comer sorvete. Vai descansar debaixo da sombra do Altíssimo. Mas o que é que acontece? Nós somos ladrões de problema. De vez em quando corremos até Deus e tomamos o problema de novo da mão dele. Quando eu tomo, eu estou dizendo: Deus, eu sou responsável em organizar a minha bagunça.
E quando isso acontece, o papai fica em silêncio. Oh, coisa ruim é o silêncio de Deus. Quem aqui nunca viveu o silêncio de Deus? Tem uma frase que eu digo em minhas ministrações. Quando Deus quer se silenciar com alguém, você pode correr em 300 círculos de oração e ninguém abre a boca de Deus para falar nada com você. Mas também eu aprendi, pastor Edmilson, que quando Deus quer falar, Ele usa 30 vasos para confirmar a mesma coisa sobre a tua vida. Deixa eu ver quem é que está aguardando no Senhor dentro do tempo de silêncio, porque o tempo de silêncio também é capricho de Deus para forjar o teu caráter, bonitona. Está aguardando no Senhor, calma. Perceba que uma mulher imparável não para ninguém, não tem sede de parar ninguém e nem puxar tapete de ninguém. Veja que tem duas primas aqui que foram selecionadas por Deus para projetar grandes projetos. Uma era estéril. O que é esterilidade? Aos nossos olhos é morte. É morte. Ventre morto. A mulher pedia tanto e nada de acontecer nada. Enquanto uma tinha esterilidade, na casa da outra tinha o quê? Tinha ventre sem movimento, parado, virgem. O tema do congresso diz que se o grão do trigo morrer, grandes frutos são gerados. João 12:24. O que subtende-se com isso, igreja? Que assim como o sacrifício de Cristo, Ele foi completo, por amor a mim e a você, a nossa entrega também, seja onde for, no altar, em cima do altar ou na rua, também tem que ser 100%. Não adianta nada ofertar 100% aqui e na tua casa 50%. Ou lá fora 30%. Porque o crente não é conhecido no tanto de exibição que ele está em cartaz, ou em como ele é chamado para tanta agenda, não. O crente é conhecido aonde ele coloca Deus como prioridade em sua vida, dia após dia. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: ei, mesmo que você não conheça ela, diga para ela, diga: olha, mulheres de Deus, diga: mulheres de Deus, elas não competem. Mulheres de Deus se complementam. Eu aprendi pela Bíblia que a unção de Deus não se repete na cabeça de ninguém. A forma que Deus me usa, Ele te levanta diferente. Eu admiro o teu ministério, tu admira o meu, e na nossa proporção Deus nos usa. Não tenha medo se alguém melhor vai tomar teu cargo na igreja, não, querida. Se você é dirigente do Cid de Oração, se você é do departamento de mulheres, se você é da presidência de missões, se você é da liderança, o céu está dizendo: o que eu escolhi para você é seu e ninguém toca. Tem unção nova hoje sobre o teu ministério, e se tem alguma coisa parada, o meu Deus vai fazer se movimentar hoje. Não há impossibilidade para este Deus. Uma mulher imparável, igreja, é uma mulher onde não se assusta com o movimento do céu na sua casa. O anjo desce na casa de Maria para revelar que dentro dela vai sair um projeto grande. Perceba que Maria não se assusta com a presença do anjo na casa. Maria fica surpreendida com a saudação que ele está dizendo. Por que ela não se assusta com a presença do anjo? É porque na casa dela a presença de Deus já era real. Por isso que eu digo que projeto grande não vai parar na casa de gente errada, porque Deus já conhecia a Maria, Deus já conhecia a casa dela e sabia que na casa dela tinha altar de Deus levantado. O céu está despertando pessoas aqui para dizer: eu estou bem pertinho de você e você não está vendo o meu trabalhar e ainda está reclamando, dizendo que eu não estou falando com você. Quando Deus quer falar contigo, Ele usa até o cantar do passarinho de manhã quando tu abre a porta da cozinha.
Quando Deus quer falar contigo, Ele usa até teu filho, que talvez nasceu prematuro, que nem o meu. Quando eu olho para ele, eu vejo que o Deus que fez no passado também ainda faz no futuro. Eu não preciso me aquietar o coração, e nem quietar, porque o amanhã Ele cuida. Perceba os sinais que Deus está dando para você. Deus vem para Jeremias, no capítulo 18 do seu livro, de Jeremias: desce à casa do oleiro, porque eu lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, muito ansioso, eu imagino ele correndo agora até a olaria e pensando: hoje Deus vai falar comigo em verbalização de palavras. Jeremias chega na olaria e quando ele vê, ele percebe que o oleiro não está soltando nenhuma palavra, saindo daqui não, mas ele está falando em sinais. Olha para minha mão, Jeremias, porque tem vaso sendo refeito e vaso sendo criado na minha mão. Eu posso dizer, nem sempre Deus Ele vai apontar para você usando o profeta para dizer: assim diz o Senhor. Nem sempre Deus vai levantar um profeta para revelar tudo da tua vida. Mas eu garanto uma coisa para você: que no dia que faltar profecia, que no dia que faltar profeta, a palavra de Deus não falta, porque ela entra onde o homem nenhum entra, penetrando tudo. Também me lembro que Jeremias, capítulo 33, verso 3, está preso. Jeremias foi colocado, aleluia, como prisioneiro na casa do escrivão Jonathan. Detalhe, a casa do escrivão Jonathan foi feita de prisão só para prender o profeta, porque ele decidiu abrir a boca e falar a verdade. Tu pergunta assim: por que eu sou tão caçada? Por que eu sou tão perseguida? Por que eu gero tanta ameaça para os outros? É porque, ainda que do lado exterior ninguém veja algo produzindo, do lado de dentro que está acontecendo é movimento grande. Está entendendo não? Alguém julga o teu exterior assim como julgaram de Davi, mas eles não sabem o que está sendo projetado dentro de você. E eu gosto que Deus faz explodir. Tem alguém olhando para mim, para você, daí não vai sair nada. Mas no de repente de Deus, quando Deus decide fazer a roda grande passar pela pequena, alguém vai ter que ficar boquiaberto com o que Deus está fazendo para você. Ei, Jeremias, colocaram tu aí nessa cisterna com 1 pão por dia e água, e o propósito verdadeiramente era para matar o profeta. Tu já reparou que tem gente que, se possível, joga a gente dentro de situações para morrer e ainda fica assim, aguardando tu sair de lá morta? Posso dizer? Deus surpreende. Tem alguém já dizendo assim, ó, apostando tudo, morreu. Rapaz, ninguém não vê mais nem a fulano na casa da outra tomando café. O que foi que aconteceu que a mulher desapareceu? Rapaz, só vivia tomando bolo mole na casa do pastor. A irmã está tão bem escondida que ninguém sabe se é no esconderijo do Altíssimo ou é no esconderijo da fria espiritual. Porque eu posso dizer uma coisa para vocês: a parábola das 10 virgens nos mostra 10 virgens, aleluia, 5 prudentes e 5 loucas, sim ou não? Todas as 10 estavam com aparência de noiva. Só que agora o texto ele entra em controvérsia, exibindo que dentre as 10 tinha 5 irresponsáveis. Eu vim profetizar, meu Deus, que o céu vai revelar esses últimos dias quem anda com brincadeira e quem não anda. Não adianta, querido, sugar a unção alheia dos outros para ver se você se parece com quem é prudente. A prudente não foi chamada de prudente porque era mais bonita, ou porque tinha azeite melhor, ou porque estava vestida bonita, não, querida. É porque tinha reserva de azeite para o dia mau. O nosso problema, pastor Edmilson, é acreditar que a unção de Deus é só para um dia. E Deus está dizendo: vai se preservando, porque o azeite que eu derramo na tua cabeça, ele não é para um dia, ele é para uma caminhada inteira. Se tu considera uma mulher imparável, é porque tem azeite guardado aí.
O diabo está postando tudo dizendo: eita, irmã, não se levanta mais não. Depois que caiu enfermo, acamada, é dor não sei aonde, é dor nas costas, é dor na perna, é dor na cabeça. E parece que a irmã sumiu. Só que nessa noite um azeite vai ser diferenciado, derramado na tua cabeça. E aonde o diabo está dizendo tem morte, tem frieza, eu consegui parar ela. Deus está te levantando agora, bonitona, na tua cadeira. Olha o azeite que Ele derrama para renovar a tua espiritualidade hoje. Estou pregando para mulheres, mas também vai para varão, tá bom? Está entendendo que tem movimentação na tua casa? Tu pode nem perceber como é que está sendo trabalhado o negócio. Quem foi que disse que é para escolhido saber? Eu me lembro que quando eu estava grávida do meu na terceira gestação, o meu filho nasceu prematuro de 7 meses. Eu me lembro que quando eu estava grávida e a barriga começou a aparecer, eu estava no caixa trabalhando em espírito. Aí apareceu uma senhora lá, sabe aquela senhora linguaruda? Ela olhou para mim e disse assim: aí, o que é que tu está esperando para tu entender que Deus não te fez para ser mãe? Ela sabia das minhas percas gestacional e agora estava lançando uma maldição sobre a minha vida. Sabe aquele momento que você tem que decidir: ou eu respondo ela e perco o emprego, ou eu me mantenho o espírito aqui e dou logo uma resposta para ela bem dada. Eu fechei meus olhos e disse: Senhor, me dá uma resposta boa para essa mulher. O Senhor falou comigo e disse: olha para ela e disse, porque ela era uma ímpia, a igreja, entenda. Eu olhei para ela e disse: o que foi que o meu Deus que eu sirvo há 15 anos disse para você e não disse para mim? Ela disse: como assim? Eu digo: porque ele disse que eu vou gerar, eu vou ser mãe. Eu me lembro, igreja, que depois dessa notícia, dessa maldição que ela jogou sobre a minha vida, que eu ia morrer em cima de uma cama, eu comecei a esconder ainda mais a gravidez. Mas para a glória de Deus, o meu filho, depois de nascido, passou 1 mês internado na UTI, e todo dia eu cantando para ele, indo da harpa. Hoje, se você ver, meu filho tem 3 anos, se você cantar qualquer louvor da harpa, ele sabe. Pegou não? Diz aí que quando eu saio da UTI, quem é a primeira pessoa que eu vejo na rua com um bebê nos meus braços? Aleluia! De alta, igreja. A velha fofoqueira linguaruda. Ela olha pra mim e diz: quem é esse bebê tão bonitinho no teu braço? Eu digo: é aquele que há 1 ano atrás a senhora disse que eu nunca teria e morreria em cima de uma cama. Veja que quando eu saio da UTI, a primeira pessoa, oh Deus, para gostar de fazer e montar cenário perfeito para abençoar crente. Ela disse: onde foi que tu estava grávida que eu não vi? Eu disse: quem foi que disse que a senhora precisava saber? O teu problema e o meu é querer abrir a porta da nossa vida e dar satisfação a todo mundo como se eles se sustentassem. Quanto mais você abre a porta da tua vida para invasor, mais acontece como fizeram com Neemias. Ei, a construção que eles estão fazendo vai vir já a raposa e derrubar tudo. Se silencia. Pode ver que todo incômodo gera um posicionamento, e todo posicionamento gera ataque. Quando você está muito incomodado com algo, você se posiciona logo para poder ser uma pessoa melhor. Mas depois que se posiciona, é tido como besta. Agora não está mais entrando nas certas rodinhas. Agora não está mais conversando com todo mundo. Agora decidiu vestir a roupa da chamada. A mulher está bestona. Aí o que acontece? Um bocado de ataque contra você. E quem foi que disse que quem é atacado está fora do alinhamento de Deus? Não. Quanto mais atacado e perseguido você for, mais notoriedade a tua vida Deus está dando. E na verdade é Ele quem está sendo exibido em você. Não para se distrair, querida. Jesus era imparável porque não parava no meio do caminho para responder ninguém.
Tu não, eu não. A gente quer parar e dizer assim, bater de frente. Como é que é o negócio aí? Né? Confiando nisso aqui. Quanto mais tu age nisso aqui, menos a mão de Deus fica por ti. Deus está falando purinho aqui, tá? Quem lembra das muralhas de Jericó? Quando aquela velha fofoqueira falou: de quem é esse bebê bonito? Eu digo: é meu, Deus me deu. Aquele que a senhora falou que eu não queria ter. Sabe, irmão, quando uma situação está engasgada há mais de um ano e tu tá doida para desengasgar? Eu descobri pela palavra que Deus monta cenário para você desengasgar. As muralhas de Jericó estão de pé. Qual a necessidade de Deus mandar o povo rodear as muralhas 6 vezes durante uma única vez? E no 7º dia, rodear 7 vezes, mudando a metodologia que Josué tinha dado agora. Qual a necessidade de rodar os muros? Conhecer o tamanho do teu gigante. Tem gente querendo vencer guerra, mas quando entra na guerra do vale, não conhece nem o gigante que enfrenta. Deus não vai enviar guerreiro medroso para a guerra para envergonhar o reino, não. Saul estava com a sua armadura pendurada há muito tempo. Golias mandando notificação há 40 dias perguntando: tem guerreiro no meio de vocês não para lutar comigo? Eu só quero um para lutar tete a tete comigo. Quem é Golias? Herói dos filisteus. O homem tinha nome, posicionamento, tinha altura, tinha armamento. E quem aparece agora? Davi. Não tem nome, não tem altura, não tem reconhecimento, não tem status. Não conhecia nem de armamento que o Golias conhecia. Tu sabe o que é que me chama a atenção na história de Davi e Saul? Porque a armadura de Saul, como rei, ele não era rei da época. O primeiro a se sensibilizar na luta para defender sua nação seria o rei. Não é não? Por que o rei agora não pega a sua armadura para descer para o vale e enfrentar Golias? É porque era gritante na mente dele o pecado. Estava na cadeira como rei, vestido como rei, coroa de rei, roupa de rei, fala de rei, mas em pecado. Pessoa desobediente entrar no vale é pedir para morrer. Aí veja, Davi nunca teve oportunidade de entrar em um palácio e agora está entrando. E quando está entrando é o de Saul. Primeira coisa que Saul olha para ele é colocar a limitação da ingenuidade, porque olhou para Davi e disse: ei, tu não pode vencer Golias não. Mas eu conheço algo que se tu usar vai fazer tu vencer o vale. Primeira coisa que Saul faz é pegar o seu armamento pendurado para dar para Davi vestir no seu lugar. Aí aqui me pega por quê? Quer dizer que faltou visão para Saul pegar a sua armadura de guerra e se vestir para descer para o vale e lutar contra Golias? E não desceu por conta do pecado? Mas não faltou visão para entender que Davi era o cara certo, o camarada certo para descer e vencer Golias? O que é isso? A cadeira do status, a cadeira do posicionamento, a visibilidade faz alguém preferir ganhar nome na terra do que ver a sua casa perecer. Prefira a presença, igreja. Eu não sei o que o diabo está querendo dar para você como empréstimo, mulher de Deus, ou como homem, mulher de homem de Deus, mas não aceite nenhum armamento do diabo para arrancar a tua essência. Por que o armamento de Saul veio para Davi agora? Porque a tentativa era o quê? Fazer Davi esquecer que no campo que ele deu vitória foi Deus. Confia agora no armamento. Mas vem cá, onde é que estava o armamento de Saul quando Davi matou o urso e leão? Não tinha. Posso dizer? Nem todo empréstimo que chega para você é Deus te dando. Eu gosto desse silêncio na igreja, porque está gerando reflexão em alguém aqui.
O diabo está querendo comprar pessoas aqui, pastor Edmilson. Mulheres e homens com propostas mais tentadoras para arrancar de você a essência. Mas eu vim dizer que ainda dá tempo de você arrancar a capa de empréstimo que o mundo quis jogar sobre você. Porque deu tempo Davi tirar. E o que foi que mostrou para Davi? Que aquele armamento não era para ele. Quando ele começa a andar, o andar de Davi revelou que a armadura pesada de Saul nunca foi para ele. Tenta andar com o que Deus não deu para você, para tu ver. É pedir para se esconder. Você não sabe qual o tamanho da obra que o Senhor fez na minha vida para eu já estar no altar, não, querido. Pastor, eu dei essa rodada todinha aqui. Eu prego simples assim mesmo, para você entender algo. Que de ventres estéreis Deus mudou a rota do mundo. Deus olha para Ana e disse: é ventre estéreo, mas eu vou fazer nascer Samuel, rapaz. Pedia só um filho, e agora o que Deus queria dar não era só um filho, era um filho juiz, profeta e sacerdote. O que Deus vai dar para você vai superar as tuas expectativas, querido. Olha Deus mudando a rota do mundo agora, fazendo nascer do ventre de Isabel, ei, mulher estéreo, um dos maiores profetas, chamado João Batista, que nasceu. E para completar o negócio, Deus olha para Maria. A mulher não tinha ventre morto estéreo não, mas a mulher tinha um ventre que não era movimentado ainda. E aonde está sem movimento, o meu Deus está entrando essa noite e está chacoalhando. Chacoalhou tanto que nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O Filho de Deus Altíssimo foi colocado como semente dentro do ventre dela. E a mulher que não tinha ventre movimentado, agora se movimentou. E o que ela recebeu foi o melhor. Tem alguém olhando para você dizendo: não vai sair nada daí. Eu não estou vendo movimento, eu não estou vendo produção. E quem foi que disse que é para eles saberem? Vai estendendo tuas raízes como a da palmeira. Lembra do cedro do Líbano? O cedro do Líbano, ele cresce, aleluia, 3 metros para baixo. Ele está fortificando a raiz para quê? Para depois ele se transformar em uma das maiores copas que existe. Bonito de altura, estruturado por conta da raiz que buscou firmar no Senhor. É porque tem gente que acha assim, ó: para eu saber que ela está frutificando e gerando, eu preciso ver o que ela está semeando. Quando Deus dá segredo grande para alguém, Ele manda você esconder até do teu marido, da tua mulher, do teu filho, para ninguém saber. Isabel escondeu a gestação por 5 meses. Por quê? Porque com certeza outras gestações até tinham começado a evoluir, mas não deu certo. Quando está na estéreo, mas ali poderia surgir alguma coisa. Aquelas gravidez psicológicas. Mulher jura que está grávida, mas não tem nada dentro. Por que ela esconde? Por que ela escondeu agora a gestação, igreja? O marido dela não estava mudo? Se o meu marido está mudo agora, eu também preciso me calar para entrar em concordância com o propósito. Só que tem um detalhe: quem deixou o homem mudo foi o Senhor, e ela se calou porque ela quis. Deus está dizendo: eu só vou começar a movimentar algo grande dentro da sua vida, da sua casa, no seu casamento, das suas finanças, depois que você começar a se alinhar com aquilo que eu já revelei. Nunca desconfie da promessa de Deus sobre a tua vida. Deus não gosta de quem desconfia das promessas. Porque quando você desconfia
confia não se cumpre em Êxodo 14:14. E eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Não é que Deus goste de ver você sofrer. Deus gosta de ver você e eu lutar. Deixa eu ver se tem ferramenta na tua mão para lutar. Tem ferramenta de Deus na tua mão para você lutar, querido. Deus não vai te dar ferramenta nova hoje. O que Deus vai te dar é, sabe o quê? Ele vai amolar a ferramenta que está, eita, enferrujada. Tem coragem para reconhecer e dizer: Deus, a minha ferramenta está enferrujada. Olha Deus amolando. Olha Deus amolando. Olha Deus amolando. Olha Deus amolando o dom em você, querida. Você se calou por causa de pancadaria, por causa de palavras de humilhação na tua casa. Você se calou por causa de opressão. Você se calou por causa da enfermidade, da doença. Você se calou porque alguém se levantou na tua casa. Lembra? Quem foi que perseguiu Ana? Ana foi perseguida por 3 pessoas na Bíblia. Penina, aleluia, a caminho de casa para Siló. O próprio esposo dentro da casa e o sacerdote dentro do templo. Quanto mais perseguido, melhor. Quem é que está perseguido aqui? Se está sendo perseguido é porque vai gerar coisa grande. Parece que já estou vendo você, ó, gravidinho do milagre. Olha Deus fazendo gerar dentro de você. Projeto grande e exclusivo que não vai se repetir da casa de um para outro. Deus jamais vai fazer coisa repetida de uma casa para outra na tua casa. O que aconteceu na casa da Francisquinha não vai acontecer na tua casa não, Maria. O que Deus vai fazer é exclusivo. Quer ser mulher imparável? Foca no propósito. Quer ser mulher imparável? Não queira puxar tapete de ninguém. Quer ser mulher imparável? Foca no teu. Faz o teu melhor e deixa quem quiser se brigar. Ei, Deus não opera onde tem competição. Isaac abriu mão de 3 poços por causa de competição. Abandonou 3 poços aqui porque tinha muita gente querendo aquilo. Já percebeu que tem gente que nem cava o poço e quer a água que tu acha? Porque é mais fácil querer imitar ou sugar daquilo de alguém que já encontrou do que suar para cavar do zero. Mas diz a Bíblia que agora Isaac abandona os 3 poços e cava outro poço debaixo de um altar. Esquece o que cavou, vai-se embora. E antes de jorrar água nova para ele, estou terminando. Quem é que vem para poder resolver uma pendência? O rei Abimeleque, que estava onde Gerar. O rei Abimeleque expulsa Isaac de Gerar porque o homem se transforma em mais poderoso do que ele. Quer criar raiva em alguém? Deixa ele olhar para você e ver que você está melhor do que ele. E não é nem porque tu quer não, filho. É porque aonde, vou dizer isso aqui, porque aonde o crente destacado entra, o reino espiritual é ativado. Já percebeu que quando o crente é destacado, aonde ele entra, alguém olha e diz assim: lá vem a bonitona, só quer ser a bichona com esse sapato. Tudo ri, não? Lá vem ela toda desfilando na igreja, quer ser a mais bonita da igreja. Parece que é top moda, tá na passarela não, linda. Lá vai ela pegar o microfone assim, cantando, cantarolando, e nem canta como passarinho. Eita, linguaruda. Fecha a matraca, mulher, para não pecar contra o teu Deus. Pode ver, quando o crente é destacado, aonde ele entra, o reino espiritual é ativado. Por quê? Porque o segredo não está na roupa, como eu já falei, nem na unha bonita, e nem no cabelo frisado, penteado. Eita, a presença de Deus ainda continua sendo a maior ferramenta que o crente carrega. É a presença, é o louvor, é o jejum, é a adoração. Achando não, mas vocês chamaram a pessoa certa para pregar hoje. E eu te provo agora por quê. Eu sou uma mulher imparável. Você se considera imparável? Deixa eu contar o porquê que eu sou imparável. Não era para eu estar pregando aqui para você não. O meu esposo faleceu há 1 ano atrás, enquanto dormia debaixo de um pé de árvore.
Estava a trabalho no Eusébio, debaixo de um pé de árvore. Se cobriu com um tecido preto dos pés à cabeça. Uma Hilux por detrás do estacionamento onde ele estava dormindo. Veio de ré e passou por cima do pulmão do meu marido. O meu marido morreu aos 37 anos, pregador da palavra, itinerante. Quando eu conheci ele em 2014, o homem pregava absurdamente. O homem era usado demais. Itinerante, sendo usado, sabe, tremendo mesmo. 2018 a gente casa. Casamento mil maravilhas. Depois de 3 anos, o casamento dizendo o que era paraíso virou inferno. O meu marido pregador agora está fumando 3 carteiras de cigarro por dia. E bebendo cachaça todo dia de 5 da manhã às 11 da noite. Todo dia eu estou indo pregar e quando eu volto eu encontro essa realidade. O marido com a boca pura cigarro. Tu olha a gente bonitona aqui e diz, a bichinha nunca passou nada, você que pensa. Do teu lado aí tem um bocado de gente enfrentando deserto, pior do que o seu. O nosso problema é olhar só para nós e dizer, é só nós que sofre. Olha alguém do teu lado que sofre do mesmo jeito, ou pior. Pastor Edmilson, eu estava muito cansada na minha luta, até que Deus ele fez uma virada de chave. Me pergunte qual? Depois que eu comecei a orar, a oração mais difícil que o crente pode fazer. Quem aqui sabe a oração mais difícil que o crente pode fazer? Seja feita a tua vontade. Você é pastor? A gente escuta tanta palavra no altar, mas não tem coragem de aplicar em casa. Porque se orar seja feita a tua vontade, você tem medo da resposta de Deus. Eu não tive medo da resposta de Deus. O meu marido, sem saber, olha para mim na cozinha e diz, amor, eu não quero mais que Deus levante nenhum profeta para poder entregar a profecia para mim. E eu disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero que o próprio Deus se revele para mim. Mal sabia ele o que estava pedindo. Queridos, ele não sabia, mas há 2 meses eu orava dentro do meu quarto. A oração mais difícil que o crente pode fazer. Deus, seja feita a tua vontade na vida do Diego. Eu não pedi para Deus matar ele. Eu pedi para Deus cumprir o propósito sobre ele. Só que agora Deus começa a me revelar em sonhos. E do mesmo jeito que ele morreu, Deus começa a me revelar. E no sonho eu vejo o corpo dele estendido debaixo de um pé de árvore. E eu vejo nenhuma gota de sangue do lado de fora. E na vida real, de repente, verdadeiramente aconteceu desse jeito. Ele teve apenas uma hemorragia interna. Dia 2 de julho do ano passado, estou eu dormindo e 1h da manhã recebo a ligação. Ali teu esposa estava dormindo meia-noite debaixo do pé de árvore. A Hilux veio, passou por cima do pulmão e esmagou todos os ossos. Tu sabe o que é para uma mulher que aguardava a reconstrução de Deus sobre o vaso ter que encarar agora a morte? E diante do pior momento, a única voz que eu escutei não foi a do diabo, que nessas horas ele gosta de aparecer. Eu escutei a voz de Deus, eu caio sentado no sofá e a voz de Deus ecoa no meu ouvido dizendo, você não pediu para eu ajeitar a situação? Porque estava cansada? Ajeitei, Aline. Tu vai adorar ou tu vai murmurar, garota? Eu não pedi para ser viúva aos 28 anos. Só que Deus decidiu me testar desta forma, porque Ele só despeja a prova grande em quem está estruturado para aguentar a pancada. Sabe o que é sofrer a ausência do marido e ver o filho de 3 anos ir na porta chamar papai que nunca volta mais? Olhar para o lado da tua cama e não ver mais ele. Irmã, como é que tu consegue contar tudo isso sem chorar? É porque Deus me curou antes do processo eu passar. Você está na prova, querido, lutando com alguém que não quer Jesus. Só que Deus está dizendo, você é imparável e não vai parar por conta da dificuldade. O meu sonho, meninas, era pregar no velório. Sonho doido de pregador, né?
trouxe pregadores no velório pregando. Só que agora Deus decide me testar justamente no velório do meu Diego. Estou eu vendo o corpo ser sepultado quando eu escuto a voz de Deus dizendo: pregadora, tu é bênção lá fora. Prega agora para as vidas que estão aqui sabendo do testemunho de quem ele era e agora como ele está descendo esta sepultura. Tu acha que eu não preguei? Encontrei força da onde eu não tive. Botei meu problema no bolso e disse: Senhor, eu prego. E o marido lá descendo. Até aí tudo bem. O problema é em casa. Fui para casa. Deu 8 horas em ponto da noite, no mesmo dia, na terça-feira. O diabo fica em casa. Eu digo: vou para a igreja. Chego na hora da palavra, mas não entrego os pontos. Alguém me vem entrando na igreja e diz: o que é que tu está fazendo aqui? Vai terminar de chorar tua luta em casa? Eu digo: vou não, porque a igreja é meu lugar de refúgio. Todo mundo sentado na igreja, eu me levanto de pé, levanto as mãos para cima e declaro a mesma frase que Jó falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se eu tivesse parado em um ano, Deus não tinha feito o movimento que Ele fez no meu ministério para hoje eu estar aqui pregando para você na Comadespa. Quem é que crê aqui que Deus entra no quarto? Fui pra casa, entrei no quarto e eu disse: Deus, lá fora tem um bocado de gente querendo aplaudir a minha queda, dizendo: já perdeu 2 bebês, agora vai perder, já perdeu o marido, o que é que falta mais perder? Se for pra te servir perdendo, eu não quero mais. Eu disse isso. Irmão, invadiu uma presença tão gostosa como agora aqui, ó. Entrou no meu quarto de madrugada, pastor Edmilson, e disse: Ei, Aline, se tu crer, em 7 dias eu movimento o teu ministério e a tua vida. Arranco a roupa de luto, te entrego uma túnica nova, preparada e costurada com a minha própria mão. Tu se veste com essa roupa se tu quiser, e em 7 dias eu te levanto no ministério e te coloco nos púlpitos para pregar. Porque eu estava indo no meu quarto dizendo: Senhor, nunca mais vou cumprir a agenda. Aí Deus usa alguém dizendo: ei, enquanto você prega, o altar de Deus te cura. E não é que Deus está me curando mesmo? O teu problema é querer ser levantado por Deus depois que tu tiver aniquilado na tua casa. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: não vai ser nada derribado, não vai ser nada aniquilado, não tem problema que vai sumir. Deus quer fazer surgir uma nova mulher e um novo homem com uma força diferenciada dentro desta prova. É muito fácil adorar depois que o problema está sumido, né? Agora adora dentro dele. Muito bem. Irmão, para se cumprir o que eu estou falando, em 7 dias, realmente, depois que eu me vesti com a túnica de Deus, o Senhor fez um movimento tão grande na minha vida. Até no mercantil que eu trabalhava, Deus me tirou. Usou uma profeta do Rio de Janeiro, que entrou às 2:30 da tarde no mercantil e disse: ei, menina, o teu lugar não é no caixa, o teu lugar é atrás de um púlpito pregando. E assim diz o Senhor: se tu tiver coragem de viver a itinerância e pregar a palavra sem tomar nada da igreja, o Deus de Israel vai suprir tuas necessidades e é do teu filho. Não preciso cobrar R$1 para pregar, o meu Deus supre tudo. Faz 1 ano que eu não sei o que é comprar roupa, sapato, hidratante, perfume e o leite do meu bebê, porque o Jeová ainda manda. Com o quê? Porque Deus está provendo aí, ó. Olha Deus solucionando. Olha Deus mandando estratégia para você. Olha Deus te dando, querido, novidade. Fica de pé comigo. E vou ser bem sincero.
Se o meu Senhor aparecesse aqui agora e dissesse: tu quer o Dieguinho de volta? Posso dizer? Não, Senhor. Pode ficar com ele aí. Porque se tivesse vivo, eu não estaria fazendo a obra do jeito que eu faço hoje. Estava segurando o meu calcanhar. Hoje até andar de moto eu ando. Para pregar. Viajo, vou para todo canto. Até se botar dentro em cima do jegue eu vou. E eu termino dizendo: se algo é empecilho e atrapalho na tua vida, Deus ainda tira do meu. Está na tua mente assim: mas irmã morreu com Jesus, ou sem Jesus teu marido? Para a glória de Deus. Eu soube que na hora que ele agonizava no chão, o cunhado do chão de avião estava do lado dele, escutou as últimas palavras dele. Porque foi um evento no Eusébio Junino, onde o DJ Alok estava tocando. Um evento muito conhecido. O meu esposo olha para o rapaz e disse: por favor, não me deixa morrer. Ele disse: eu acho que não dá mais para ser feito nada. O meu esposo só estava deitado e a única alternativa era falar com Deus. E eu soube que na hora da morte, Deus cumpriu o que tinha me falado: eu preparo e levo ali. Se reconciliou com o Senhor na hora da morte. E eu não tenho dúvidas que o semblante bonito que eu vi sendo velado na igreja é porque morreu no Senhor. Deus está dizendo: persevera pela tua casa e pela tua família, porque Deus vai entrar em cena nesses últimos dias e vai ter uma virada de chave. Depois que você tiver coragem para convidar Deus e dizer: vem, Senhor, vem para dentro do meu barco e acha aqui dentro do jeito que o Senhor quer. Se eu tivesse medo de orar do jeito que eu orei, hoje eu não estaria aqui. Dá a mão para quem está do seu lado. Eu sinto uma glória de Deus aqui. No ato da transferência de uma unção vai sair de você para a vida do seu irmão. Não peça nada ao Senhor agora. A única coisa que você vai pedir é: Senhor, enche o irmão que está do meu lado. Senhor, enche a irmã que está do meu lado. Vai, igreja. Olha Deus renovando aqui, ó. Olha Deus trabalhando no vaso. Olha Deus restituindo o dom sobre a vida de alguém que estava se sentindo frio, cansado, com o fardo pesado. A responsabilidade da chamada do ex-me aqui estava te cansando. Olha Deus renovando. Olha Deus renovando. Olha pra mim não, filha, é congresso. Quer unção, adora. Quer unção, adora. Quer unção, chama ele. A nuvem de glória está descendo agora. Olha aí na adoração da igreja, papai trabalhando e passeando. Olha ele vindo pro altar. Olha ele fazendo fluir do altar para a nave da igreja. Olha Deus quebrantando mulheres. Está enferma, filha? A mão do Todo-Poderoso, que ainda é médico dos médicos, é derramada com cura sobre a tua vida. Olha ele despejando força. Sou eu, Deus da tua vida. Estou eu fazendo, eita, uma virada de chave na tua vida hoje, homem. Sabe o que é uma roda grande passada da pequena? Ei, dereba, eu trabalho em cima da impossibilidade. Assim diz o Senhor para ti: há um renovo em teu ministério, há um renovo de unção sobre a tua cabeça. Olha eu descendo com algo novo sobre a tua vida. Ei, derebandarabastéria. Sabes tu que eu tenho saudade de te usar numa profundidade grande que tu sabe, porque tu entende a minha voz. Derramei dom sobre a tua vida, não para ficar silenciado. Eu tenho te mostrado tanta coisa. Abre bem a tua boca. Olha, repreendendo a seta do diabo contra a tua mente.
Quebra o arco do forte. E digo assim para ti: ei, a marca do meu sangue está nos umbrais da tua porta. Sabias tu que viria a notícia ruim? Ei, dentro de 15 dias, que ia te pegar de surpresa, que ia dar uma movimentação grande dentro do ministério. Ei, mas eu quebro o arco, corta a lança e dou vitória à igreja. Ei, tu és a minha igreja, recebe o livramento. Ai, Deus descendo. É só na adoração da igreja. Nem precisa de fundo musical, se precisar. Não precisa nem de banda aqui, ó. Olha ele descendo, ó. Olha ele visitando as varoas do fogo. Olha aí, varoa do fogo. Quer dar lugar não por causa da prova, né, filha? Mas o anjo toma você pela mão direita agora, ó. E ele te convida a passear no deserto. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Que glória. Ai, Deus, papocado de glória. Olha Deus curando aí atrás, ó. Olha Deus arrancando miomba. Olha Deus calçando você com sapato de fogo. Pipa. Olha Deus visitando esses obreiros aqui, ó. A terra canto. Deus está tirando a multidão espiritual de duas pessoas aqui no meio, ó. Recebe a presença. Recebe a presença. Olha eu quebrantando aí, ó. O que não se vê mais nas igrejas é quebrantamento espiritual. E o céu está dizendo: ei, só tem como os dons descer depois que a igreja for quebrantada. Quer discernimento espiritual? Se quebranta. Quer visão? Se quebranta. Quer talento novo? Se quebranta. Quer dom espiritual? Se quebranta. O diabo tem trabalhado para tu colocar algo na tua garganta. Pensa numa mulher que enravesse o diabo. Foi difícil para ti chegar a este lugar, né? Mas eu disse a ti: vou eu fazer coisa nova e grande naquela terra. Foi só tu pisar o pé nesta igreja, que assim diz o Senhor para ti. Estou eu me lembrando de uma promessa antiga que fiz a ti, que ainda não aconteceu. E tu sabe muito bem o que é. E antes de acontecer, o diabo está tentando travar isso aqui, para mexer nessas glândulas. Mas assim diz o Senhor. Está descendo uma água cristalina em tua garganta, mulher. Tu ia descobrir algo em teu corpo, sabia? Que ia te entristecer. Mas eu te dou livramento. Olha eu despedaçando o jugo. E toma a igreja agora para interceder por ti. Olha eu tomando 2 e 3 lá atrás. A terra canto. Os teus pés ainda entrarão numa terra, porque eu te prometi. A tua voz é promessa desde a tua infância. Assim diz o Senhor. Em ti o diabo não toca. Estou sentindo um peso tão grande no meu corpo, igreja. Diante de Deus, está com a queimação aqui, que eu não sei que não é normal, mas não é normal. Eu só vou largar o microfone quando Jesus me der a ordem. E ele está dizendo: tem avivamento, ó. Tem avivamento para a igreja, avivamento genuíno. Olha eu quebrantando o coração de mulheres aqui. Olha eu dando estratégia nova, assim diz o Senhor, para pleitear, não lutar, aleluia, mão com mão contra este homem. Não, filha, assim diz o Senhor. Usa a estratégia na sabedoria, porque vai ter salvação nesta casa. Vai profetizando, compra a Bíblia na Shopee, coloca em cima da cama e diz: tem lugar para você na igreja preparado.
Ei, Bedarabastúria. Tu me pediste uma benção especial para este congresso. Sou eu, Deus de exclusividade, e te entrego na tua mão uma grande providência. Tu saberás que eu sou o Senhor que movimento a terra, céu e terra, para entregar a bênção aos meus escolhidos. Tu já tem visto o meu trabalhar em todos estes anos. Nunca te abandonei em nada. E porque tu não tens se privado de fazer a minha obra, estou visitando esta igreja de modo emergente e particular esta noite. E não é só a nave, mas também é a... Eita! É também o altar. A terra. Tem obra de bruxaria que eu desfaço hoje, assim diz o Senhor, para tocar em teu ministério. Pensa num homem visionário. O diabo tem raiva da tua visão, porque eu que revelei para ti acerca da maneira que eu te uso no ministério. Não é com todo mundo. Assim diz o Senhor. Ainda tu vais voar como águia, porque eu tenho coisas maiores para ti, porque é promessa. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra-me e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como que? Como aqui quero agradecer a oportunidade de louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pelas nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e continue intercedendo pela minha vida, porque eu sou carente. Pastor Edmilson, Deus te abençoe. Pastora Jaque também, em nome de Jesus.